Você já ouviu falar em ficção espírita? Hoje eu gostaria de dar alguns exemplos sobre esse tipo de livro para vocês. Olá, bem-vindos ao Estante Branca. Hoje eu gostaria de trazer um pouquinho para vocês de um assunto que eu gosto bastante, que é a classificação dos livros em gêneros literários. Eu acho que até um pouquinho de vício de profissão, né? Quem acompanha o canal sabe que eu sou bibliotecária e dentro do nosso trabalho existe a necessidade de se identificar os livros por assunto, né? Para que eles possam ser melhor organizados. E por esse motivo nós acabamos conhecendo um pouco dos gêneros literários, né, dos chamados gêneros literários. Então, dentro da literatura nós temos vários gêneros, né, tem os gêneros gerais e aí tem os subgêneros, né, que separam, na verdade, os livros de literatura pelo tipo de assunto que ele aborda, né. Então, dentro da literatura geral nós temos os livros de romance, ficção científica, suspense, por aí vai. Então eu comecei a observar que dentro da literatura espiritualista e espírita também existem alguns tipos de livro. Quando nós falamos em romance, né, romances espíritas, romances espiritualistas, normalmente nós logo pensamos em livros psicografados, né, que são livros que são escritos por intermédio de um médium que recebe a história de um espírito, né? Aquela história narrada, e ele escreve essa história. Só que dentro da literatura, nós também temos os chamados livros de ficção espírita. E qual é a diferença, né, desse tipo de livro para os que para os que são mais populares, que são os livros, as obras psicografadas? A diferença é que a ficção espírita, ela não é ditada por um espírito, não é um livro psicografado, mas é um livro que trata de temas relacionados à espiritualidade. São romances, né, em sua grande maioria são romances, são histórias, né, que nos são contadas, mas que abordam justamente essas questões, né? A história, ela é abordada sob a ótica espiritual, sob a ótica da espiritualidade. Então, normalmente elas nos falam sobre perdão, relações de ódio, e o que isso pode trazer na vida das pessoas. Elas nos falam a respeito de temas, né, que são tratados na espiritualidade ou até mesmo na doutrina espírita, mas é uma ficção, não foi um livro psicografado, né? Um livro escrito, ele pode ter sido escrito por inspiração dos espíritos, isso é muito comum, né? Se você for conversar com muitos desses autores que escrevem esse tipo de livro, eles, pelo menos a maioria, vai mencionar que recebeu uma inspiração, sentiu-se inspirado, ou teve um sonho com a história, enfim. A espiritualidade se utiliza também de inspiração, né, para se comunicar conosco, para escrever histórias. Então, esse tipo de livro é muito interessante, porque são livros gostosos de serem lidos, é uma história, mas ela sempre nos leva a alguma reflexão relacionada à espiritualidade. Então, outro dia, arrumando aqui a minha estante, eu vi que eu tenho alguns livros desse tipo. Então, eu resolvi trazer aqui para vocês três que eu li recentemente e que se encaixam realmente nessa categoria. Eu vou mostrar aqui para vocês, então. Eu separei três que eu tenho. O primeiro deles é esse aqui. Céu de Chocolate. É uma história muito bonitinha, é uma história de amor,
mas, claro, tendo uns ensinamentos relacionados à espiritualidade, ele nos leva à reflexão. Esse livro aqui foi escrito pela Fátima Moura e editado pela editora Letra Espírita. Vou ler a sinopse para vocês. Alice era uma menina extremamente tímida, com muitos conflitos, que mantinha com a família uma relação distante. Sufocada com todas as atividades que os pais impunham em sua rotina, sentia-se presa e privada de sua liberdade. Mas isso começa a mudar quando conhece o jovem Pedro. Céu de Chocolate fala da reconstrução das relações familiares, aborda a descoberta do primeiro amor e do quanto precisamos estar atentos para não sermos pegos de surpresa quando o desequilíbrio precede a paixão. Com um texto envolvente e delicado, nos mostra a importância da reforma íntima, de entendermos por que sofremos e de buscarmos o sentido de nossas vidas. Ou seja, é uma história, é um romance, mas ele aborda uma questão relacionada à espiritualidade, que é a questão da reforma íntima, de entendermos por que determinadas coisas nos acontecem, né? Trabalha a aceitação, aí como pano de fundo tem a questão da causa e efeito. Então, é muito interessante, esse livro é muito bonitinho, recomendo. O segundo livro que eu gostaria de mostrar para vocês é um tipo de livro que eu gosto bastante, né, que se aproxima de romance histórico, né, eu sempre gostei desse tipo de livro, não só com temas relacionados à espiritualidade, mas literatura em geral eu gosto bastante, e esse livro reúne um pouquinho disso, né, questões relacionadas à espiritualidade, mas também com aquela pitada do romance histórico. Chama-se O Senhor das Terras. Ele foi escrito pelo Wilson Frungilo Jr., editado pela ID Editora. Eu vou ler a sinopse para vocês. Neste romance, o conhecido autor relata de maneira bastante real e num estilo quase cinematográfico a vida de Alfredo, bem-sucedido homem de negócios que descobre possuir uma doença fatal, restando-lhe apenas mais alguns meses de vida, segundo apurado prognóstico médico. Parte então em busca de algum milagre que possa curá-lo, terminando por encontrar, através do médium Cláudio, as verdades da vida na doutrina espírita. Em capítulos curtos, duas épocas, a atual e Baixa Idade Média, se alternam num estilo inovador, onde os mesmos personagens desfilam em ambas as encarnações, demonstrando com propriedade as implicações da lei de causa e efeito. Então, é um romance, é uma história, mas através dela são abordadas questões como reencarnação, questões como o poder da fé. Então, é muito interessante, essa história é muito boa, essa história é muito interessante e eu particularmente gostei bastante. E o terceiro livro que eu gostaria de mostrar para vocês é um livro muito bonito também, Depois da Partida. Ele foi escrito pela Luana Oliveira e editado pela editora Letra Espírita. Esse livro tem um estilo que eu gosto também, ele tem um aspecto histórico envolvido, né? Então eu li assim muito rapidamente, é um livro muito bom. Vou ler a sinopse para vocês. Ambientada na Espanha do século XIX, conheceremos a envolvente Laíta, uma jovem forte, impetuosa, com grande ambição e que não mede consequências para a realização dos seus intentos. Paralelamente, acompanharemos a história de seus pais, Carmen e Alejandro, no passado. Já adulta, Laíta conhece o jovem Mateu e, por meio deste amor, renuncia a seus interesses egoísticos, descobrindo que só o amor pode curar certas feridas. Uma trama repleta de sonhos espirituais, influência dos espíritos nos pensamentos e atitudes dos encarnados por meio de obsessores e mentores espirituais, lembranças de vidas passadas e desdobramentos espirituais. Então, é uma história, é um romance, mas durante a sua trama são abordadas questões como as citadas aqui. Sonhos, lembranças de vidas passadas, desdobramento, a influência dos espíritos em nossos pensamentos. Então, super recomendo, esse livro é ótimo. Esse tipo de leitura, ela é muito boa como entretenimento, né? Porque
nós lemos também, nós lemos para estudar, nós lemos para conhecer coisas, para nos aprofundarmos em vários assuntos, mas nós lemos também como uma forma de entretenimento, de lazer, né? Quem gosta muito de ler, né, sabe disso, que é muito prazeroso, né? Você pegar um bom livro, uma história envolvente e ler. E eu acho que é bastante interessante também para as pessoas que estão começando a se interessar por assuntos relacionados à espiritualidade, que gostam desses temas, não conhecem tanto a fundo, mas se interessam, gostam de saber. Então é uma maneira também, é bastante importante para despertar o interesse das pessoas, né, a respeito desse tipo de assunto. Então, super recomendo a leitura de livros de ficção espírita, porque são também uma fonte de conhecimento e de entretenimento saudável. Então é isso, pessoal. Essa é a dica que eu gostaria de dar para vocês hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um like, faz um comentário, compartilha, para ajudar a gente no engajamento do vídeo no YouTube, para que ele possa chegar a um número maior de pessoas. Então é isso, agradeço, até a próxima e tchau!